Sem ti não irei, sem ti. Vocês estão bem? Estão felizes? Paz do Senhor. Shalom. Paz de Deus. Tem tanta coisa, né, que fala, né? Eu não sei falar mais nada dessas coisas aí. Shalom Adonai. Põe Adonai no final, né, Clédio? Clédio, tudo essas coisas aí, sabe? Deus abençoe, que bom que você está aqui. Hoje sou eu que ministro aqui na nossa conferência. Mas de verdade eu estava sentado ali e falei, Jesus, será que isso precisa? Porque a conferência fala por si só, overflow, você sabe. Significa transbordar. Transbordar é um nível a mais do que cheio. E ser cheio é top demais. Ser cheio de Jesus, ser cheio de Deus. Fica aí, né, Adriano? Vamos junto hoje aí. Separa umas músicas aí pra você cantar, né? Vamos junto. Vamos estar junto hoje. Ser cheio é bom demais, porque assim, ó, ser cheio assim, ó, você era vazio e você sabe quando você está vazio. E aí, você se torna cheio. Ser cheio é bom pra caramba. Mano, já teve semanas assim que parece que você tá vazio, aí você fica assim, cara, nossa, você começa a ficar murmurador. Já teve semana assim ou não? Ah, ainda bem que eu achava que era só eu em casa e a Vívia de vez em quando. Que a Vívia é melhor do que eu nisso. Mas assim, ó, tem semanas que você tá muito ruim, você já olhou, você, cara, parece, nossa, e você fica, nossa, você vê defeito nos outros, facinho, né? E aí você fica com raiva facinho, né? Você quer se vingar facinho. Aí você quer gastar um dinheiro que nunca teve. Aí você acha que eu queria gastar o dinheiro que eu não tenho. Aí você começa a procurar coisas para preencher o vazio. Tá vendo? Eu sou gordo por causa disso. Não, e de verdade alguns comem. E sempre está em busca de preencher um vazio. De verdade, não. Deixa eu falar para você, hoje está acontecendo uma festa onde as pessoas vão para tentar preencher um vazio que na quarta-feira vai bater na porta delas de novo. Hoje eu ministrar de manhã aqui, cara, eu aconselho você, se você não veio de manhã, de verdade. À noite hoje, chega lá, entra lá, já subiram a mensagem pro YouTube, entra lá e ouça a mensagem hoje. Porque a mensagem hoje de manhã, o Beck pregou, posso usar a mensagem dele, sou pastor aqui mesmo. Fala sobre uma mulher que tentava preencher o vazio através de relacionamentos. Já estava no 5º marido, isso mesmo, gente? E Jesus falou para ela que nenhum deles era marido dela. Falou sobre uma mulher que buscava preencher o vazio na religião. Nós, os samaritanos, subimos para adorar no monte. Os judeus em Jerusalém. O que o senhor está falando? Ela tinha a religião. E aí, assim, ó, esse vazio vai consumindo a gente. E aí, às vezes, você preenche o vazio com a igreja. Você vem na igreja. Aí você fala assim, fui na igreja. Visitei a igreja essa semana, no domingo. Eu tenho uma história muito boa sobre isso, já contei, que eu não vou repetir, não, senão os outros falam que eu estou ficando velho, repetindo história. Mas assim, as pessoas vêm, às vezes, muito obrigado, vaso do Senhor. O Wesley ia pôr a prata, desistiu, irmão?
E as pessoas, às vezes, vêm na igreja para encher o vazio. Vêm na igreja, elas são apenas pessoas que vêm aqui, batem um ponto. E na segunda-feira estão em busca, de novo, de preencher um vazio. Que a religião não dá para ninguém. A verdade é que enquanto nós formos religiosos, nós não conseguiremos preencher. Enquanto nós, religiosos, que eu estou querendo dizer assim, aquele cara que vem para cumprir um compromisso que ele estabeleceu e aquilo é suficiente. Ele acha que é suficiente para preencher a fome e sede que ele tem de Deus. E na verdade, na segunda-feira ele está procurando em outras coisas para de novo saciar uma fome, que a alma é insaciável. É isso que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher, que foi com um cântaro buscar água. E Jesus falou para ela, olha só mulher, se eu te der água, você nunca mais terá sede. E aí aquela mulher com um cântaro que foi encher de água, no final da mensagem do Veg falou isso, ela deixou o cântaro, porque ela entendeu que a sede que ela tinha era pelo Senhor Jesus Cristo. E aí quando ela entendeu, aí ela se tornou um vaso. Aí não era o vaso externo, mas ela se tornou um vaso. E ela foi cheia de Jesus. E não só foi cheia, ela transbordou. Ela ficou tão maravilhada por aquilo que ela recebeu do mestre, que ela foi correndo na cidade fazer o quê? Transbordar aquilo que ela tinha sido cheia. Overflow é isso, é transbordar, é ser cheio, e ser tão cheio que não cabe mais dentro. A gente transborda, e as pessoas começam a, escute isso, você é isso. Quando a palavra de Deus fala que rios de água vivas fluirão do nosso interior, foi Jesus que falou que fluiria rios de águas vivas. A água viva é o Jesus que nós carregamos. A água viva, não é água vívia não. Chamo tanto vívia, né gente? Falei vívia, né? É que às vezes eu estou lá no quarto, Vívia, traz água para mim. Confusão é. A água viva é Jesus, e aquela mulher cheia de Jesus transbordou Jesus por onde ela passou. Então aquela mulher se tornou um vaso que pôde ser cheio. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que para transbordar tem que se tornar um vaso. Cara, nós viemos assim, alguns amigos aqui de umas denominações muito loucas, que tudo era vaso, vaso. E aí vaso. Mas de verdade, não existe como uma pessoa que tem um encontro com Jesus não reter aquilo, por isso que é vaso, porque ela vai colocar para dentro dela e vai guardar aquilo. Lembra que nós cantamos aqui, o tesouro escondido nós achamos. A pessoa quer comprar aquele terreno e ela quer reter aquilo, porque ela não quer perder aquilo por nada, e ela gasta o que for necessário para ter e manter aquilo seguro dentro dela. Vaso é isso, vaso é um lugar onde se enche de coisas que tem valor. Então, para transbordar, primeiro eu tenho que me tornar um vaso. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, fala assim, ó, em algumas casas, grande ou abastada, há vasos de ouro e de prata, em algumas versões fala vasilhas, de ouro e de prata, bem como algumas feitas de madeira e ferro. Os vasos, as vasilhas, caras, ou de ouro, ou de maior valor, são usadas em ocasiões especiais, e as vasilhas mais baratas são usadas no dia a dia. Se você ficar afastado do pecado, olha o que diz o texto, será como um desses vasos, ou uma dessas vasilhas, feitas do mais puro ouro, a melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra. Primeiro chamado de Jesus, antes de transbordar, Ele me chama
e chama você para que nos tornemos vaso. E se tornar vaso quer dizer estar disponível. E se tornar vaso quer dizer assim, ó, usa-me para levar tudo aquilo que o Senhor deseja levar a alguém ou a algum lugar. Ser vaso é ter uma consciência de que você foi limpo, transformado, purificado, regenerado, redimido, o termo que você quiser usar, para um propósito. O principal deles é fazer Jesus conhecido. Então a mulher deixou de carregar um vaso e se tornou um vaso. E a questão do pecado é bem claro quando Jesus fala para aquela mulher que aquele cara que está com ela não é marido dela. Vocês entendem o que Jesus estava falando? E ela sai correndo para dizer que encontrou com aquele que é o Messias. Ela agora carregava uma boa notícia. Se tornar um vaso é quando a gente para de ser religioso, ou para de ser evangélico, nós já ministramos aqui, e ele se torna o evangelho. E aí ele fala sobre o Cristo, que é o verbo encarnado, a palavra. E aí as mudanças ocorrem, ele é transformado, ele é impactado por Jesus, ele se torna um vaso e deseja agora que o próprio Cristo use para levar algo a alguém. O transbordar quer dizer servir. Ser vaso é para servir. Porque o valor do vaso está naquilo que está dentro. Pode ser um vaso de ouro. E aqui o texto, e eu quando pensava na questão do vaso, eu fiquei pensando, nossa, tem alguns vasos assim, que são mesmo de ouro, né? Que parece que, cara, tem algo de Jesus nele, que as pessoas percebem um valor maior do que os outros. E eu falei, isso é incrível. Vai passar pessoas por essa plataforma que são vasos de ouro. Pessoas que falam as nações, e tem gente que é esse vaso. São pessoas que se destacam no meio da multidão, que se destacam no meio porque eu fico pensando como que pode, dentro de um universo tão pequeno igual é o Brasil, embora você vá falar para mim que ele é enorme, mas comparado ao planeta Terra, é uma extensão, embora seja... Mas aí Deus separa um homem para falar às nações, aí você entende que um vaso de ouro, um vaso que realmente tem um valor inestimável para Jesus. E tudo bem, mas a mensagem que ele carrega dentro é a mesma mensagem que os filhos dessa casa sobem e ministram aqui. Alguns vasos vão se destacar, é fato, é verdade, mas continua sendo vaso, cujo valor está naquilo que ele carrega, sendo de ouro, sendo de prata, sendo de madeira, sendo de barro, ainda continua sendo um instrumento de Deus para levar aquilo que só flui de Jesus. E ele transborda uns vasos em lugares menores, outros vasos em lugar maior. Mas a questão é, se posicionar como um vaso é dizer sim, estar disponível para que Deus possa usá-lo. Vaso também é para guardar azeite. Deixa eu esclarecer um negócio, vaso, na Bíblia, tudo era vaso. Isso é vaso. Vaso de flor era vaso. Vaso de azeite, pote, botija também falava que era vaso. Cesto, por isso que de madeira, também era vaso. Vaso de madeira, vaso de barro, vaso de ouro, vaso de prata. Então algumas versões, por exemplo, quando o apóstolo Paulo é descido pelo muro, fugindo, ele é descido num cesto, e algumas versões falam descer ele num vaso. Aí você pensa, um vaso de flor, como é que... Não, é que um vaso grande era um cesto, era um vaso feito de bambu, de sei lá eu do que. E a grande questão aqui
é você se tornar um vaso, para que Jesus possa começar a encher. Porque sabe, a palavra de Deus está clara para nós, que nós somos a habitação do Espírito de Deus. E quanto mais nós recebemos, e nós vamos se enchendo do Espírito, e vamos enchendo do Espírito, e nós vamos tornando cada vez mais cheio, e aí chega um momento que começamos a transbordar, nós não conseguimos mais conter dentro de nós, e há uma explosão, há um êxtase do poder de Deus dentro de você, que você é tomado por Deus e transborda. E escute, o transbordar tem a ver com servir o seu irmão. Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos. E eles foram revestidos, e eles foram cheios, e eles transbordaram e falaram novas línguas, com a finalidade de alcançar outras vidas. O transbordar tem a ver com o quanto você alcança outras pessoas. Porque transbordar já não tem a ver mais com o que você pode guardar, é mais do que aquilo que você precisa. A Bíblia nos chama para sermos cheios do Espírito. E quando nós nos tornamos cheios do Espírito, nosso Deus, que exagera em tudo que faz, Ele fala: é pouco, eu vou fazer transbordar isso. Sabe o texto que você conhece da palavra, que diz que um homem chegou, o profeta chegou na beira do rio, e Deus deu a ele a visão de um rio, onde o homem chegava e tinha água nos artérios, no joelho, na cintura, no peito, e de repente ele não tinha mais pé. Transbordar isso é quando você não tem mais o controle disso. Não estou falando sobre histerismo, tá bom? Estou falando sobre doideiras, essas igrejas histéricas, gritando igual uma louca, sem nenhuma finalidade. O transbordar, o ser cheio, tem a ver com servir. Ser vaso tem a ver com servir as outras pessoas. E Jesus está procurando pessoas que se tornem vasos. Ele encontrou uma mulher lá no tanque, que se tornou um vaso escolhido. Vaso serve. Vaso é para servir. Ele é cheio para servir alguém. Enche algo nele e ele vai para derramar para alguém beber. O vaso é humilde, simples, puro, mesmo que seja de ouro. Mesmo que seja um vaso de ouro, ele existe para servir. Sabe que gente que tem taça de prata e tem, nossa, e tudo bebe água nesse mesmo, no mesmo que de madeira, no mesmo que de barro, no mesmo que de vidro, no mesmo que de ouro, no mesmo que de prata, bebe a água. Ele serve algo. Tem vaso aqui? Ouro, prata, madeira, barro. O vaso sempre serve às pessoas. E se nós somos vaso, todo vaso tem um limite, grande ou pequeno. Por isso que o transbordar tem a ver com a manifestação da vontade de Deus. Porque Deus não quer nos encher só até o limite, Ele quer fazer a gente transbordar. Sabe, eu me remeto muito à passagem da Bíblia da viúva, do azeite. E eu fico pensando, cara, o azeite da botija. E botija é um recipiente pequeno, tá bom? Ela só tinha um pouco de azeite. E aí o texto diz que o profeta manda ela pegar vasos na casa dos seus vizinhos. E aí ela começou a encher de azeite. Aí chegava no limite, o que acontecia? Ela tinha que ir para outro vaso. E enchia aquele outro vaso, e enchia outro vaso. Ou seja,
O azeite não respeitava o limite, o azeite só parou porque não tinha mais vaso, e quantos vasos tivesse, ia enchendo. Então, Jesus é uma fonte transbordante, que não tem fim, e Ele está procurando vaso para encher. E talvez você foi tão religioso até hoje, ou talvez você foi ferido de alguma forma, que você deixou de ser vaso, e Jesus ainda está procurando pessoas que dizem: eu quero ser cheio, enche mais de ti. Mas aí assim, eu já ministrei sobre isso, e às vezes o vaso está ruim, às vezes o vaso está sujo, às vezes o vaso está cheio de coisa lá, e Deus não pode encher, porque já está ocupado com outras coisas. E talvez aqui tem pessoas que já foi um vaso, que já serviu a Deus, que já serviu a igreja, que já serviu o irmão, mas ele foi entulhando tanta coisa dentro, que o azeite cessou. Mas cessou não porque é uma fonte que se esgota, mas é porque não tem mais onde encher. Tem pessoas que experimentaram de Deus num certo nível, e até tem um pouco de azeite lá dentro, mas as ocupações do dia a dia foram ocupando o espaço desse azeite, e aí o azeite que tinha lá foi se acabando. A parábola das 10 virgens fala sobre as 5 virgens, eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 que eram insensatos. As 5 prudentes saíram para buscar mais azeite, porque tinha espaço e precisava ser cheio. As 5 imprudentes não, ficaram preocupadas com tantas outras coisas, que elas deixaram de buscar azeite para encher as suas botijas. Aí diz a palavra que o noivo chegou, e elas não tinham azeite para manter as suas lamparinas acesas. Então, há pessoas que experimentaram ser cheias, já experimentaram ser cheias de Deus, mas em algum momento elas foram ocupando o espaço dentro delas com outras coisas, e não há mais azeite, e agora tem tantas ocupações, e às vezes, irmãos, escute o que eu vou falar para você. Provérbios 26 e 23 diz assim, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Olha que o provérbio está dizendo, que às vezes a pessoa parece que é um vaso bom, mas ela tem só um esmalte de religiosidade dela. E o texto de provérbio está falando assim, que ela é um vaso que recebeu uma tintinha, para dar uma disfarçada, que aquele vaso não serve para ser cheio do Espírito. Vaso pintado esconde do que é feito, e geralmente esconde os seus defeitos. Você já reparou que existe uns vasos que a gente encontra no caminho, que ele fala de todo mundo? Nossa, ele fala que fulano, não sei o que, nossa, aquele pastor está errado. Falar de pastor, então, mas Jesus não deu nenhuma igreja para ele dirigir até hoje, que eu não entendo que Jesus é esse que erra tanto, né? Aí, o cara fala de tudo, de todos, e fala do defeito de todo mundo. Na verdade, ele tem um esmaltezinho nele, que isso ele usa para que ninguém veja os seus defeitos. E na verdade, o provérbio está dizendo que há vasos que estão só disfarçando o quanto são ruins. Mas vaso que é vaso de verdade, que é genuíno, que é verdadeiro, mesmo que ele seja de barro, que ele não seja um vasão de ouro, mesmo que ele seja de barro, pode até estar quebrado, trincado, mas se for vaso, e se for verdadeiro, e se não tiver esmalte nenhum, por mais que ele esteja ruim, ele pode ser restaurado. E essa é uma palavra para você aqui hoje. Talvez você está muito mal, talvez existam algumas rachaduras, talvez existam algumas trincas,
Talvez o vaso você não se torna cheio porque tem algumas rachaduras, e quando Jesus está enchendo, e o desejo de Jesus é encher, e aquelas rachaduras fazem com que esse azeite, com que aquilo que Jesus está enchendo, ele se perca, você não se torna cheio nunca. Porque existem algumas rachaduras, mas aqui eu tenho uma palavra boa para você, que Jeremias, o profeta, foi chamado por Deus acerca de uma nação que estava toda quebrada. O texto fala sobre uma nação de Israel. Jeremias 18, verso 1 a 6 diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá na casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. E eu, quando li isso aqui, a gente é muito sério, né? A gente fala das coisas de Deus assim, mas quando eu li esse texto, de verdade, saltou aos meus olhos a resposta de Jeremias dentro do texto. E para mim foi assim, eu ouvi Deus falando comigo, e Deus falou para mim ir na casa do oleiro, e ali eu ouviria uma mensagem de Deus. E aí parece que Jeremias está contando assim: então eu fui correndo, eu fui logo, porque eu queria saber o que Deus queria falar. Eu fui porque eu tinha certeza, obrigado, amigo, porque eu tinha certeza que Deus ia me mostrar alguma coisa muito valiosa, porque Deus não ia falar para eu descer lá por nada. E eu fui, e cheguei lá na casa do oleiro, eu vi ele trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. Estragou-se em suas mãos. O plano do oleiro era que o vaso quebrasse? Não. O plano do oleiro é que aquele vaso não desse certo? Nunca foi. O plano do oleiro, você vai dizer olheiro de olho, né? O plano do oleiro é que aquele vaso se tornasse um vaso útil. O plano do oleiro é que aquele vaso fosse para fins honrosos. O plano do oleiro é que aquele vaso fosse feito para se tornar útil, servir alguém e ser cheio. Mas o texto diz que quando ele estava formando aquele vaso, o texto diz que o vaso quebrou-se em suas mãos. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando assim: cara, quebrou nas mãos do oleiro. E aí eu entendo Deus falando para uma nação toda, e falando para mim e para você, que você é vaso escolhido por Ele, é cuidado por Ele, mas que por causa de alguma circunstância, pode ser que o vaso se quebre, porque o vaso é frágil. Mas o texto diz assim, que estragou-se, quando ele estava formando o vaso de barro, quando ele estava formando aquele vaso, ou seja, quando estava terminando todo o trabalho, o vaso estragou-se, quebrou-se em suas mãos. Mas o texto diz: e ele o refez, moldando outro vaso. E sabe o que me chama a atenção aqui? É que talvez houve uma resistência desse vaso em tomar a forma que o oleiro desejava. E talvez seja esse o seu problema hoje. Deus tinha um plano bem elaborado para a sua vida, e quando Ele estava formando um vaso para que o servisse, para que fosse de honra, a sua resistência em tomar, preste atenção, a sua resistência em tomar a forma que Deus queria, fez com que você se quebrasse. Porque os planos do oleiro não eram que você se quebrasse. Sabe quando você lê na Bíblia que o pai corrige o filho a quem ama? E correção na Bíblia tem a ver com, escute, com o amor de Deus, mas tem a ver com ser quebrado por Deus. Jesus está falando que você igual falou comigo semana. Mas sabe o que é lindo? É que aí, quando o vaso se quebrou, o oleiro juntou aquele barro de novo. E o texto diz que ele o refez,
moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. É sobre isso. Nós só vamos transbordar de verdade quando nos tornarmos vasos. E nós só vamos ser vasos de honra quando permitirmos Deus nos moldar. E Ele usa tantas coisas para fazer isso. E sabe o que é ruim? É que a gente vai resistindo, continua resistindo. E a gente vai sendo quebrado, e Deus desejando nos encher, e Ele nos coloca de novo na roda. E aquela roda vai girando, e Deus, sabe, a roda girando é a sua vida. É a sua vida. Vai passando o dia, e virando o dia, e você vai desejando ser cheio de tanta coisa, só que você está quebrado, e está rodando, e a vida está girando, e o tempo vai passando, e talvez você esteja aqui, e o seu lamento seja, que fazem 10 anos que a minha vida é a mesma coisa, é porque há resistência no vaso, mas o oleiro continua girando a roda, ou seja, o oleiro continua olhando você, e agora olhando com os olhos, e a sua vida ainda continua, porque o oleiro continua girando a roda. Então o Senhor dirigiu minha palavra, diz Jeremias. Será que eu não posso agir assim com vocês, como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Assim são vocês nas minhas mãos. Sabe o que eu acho lindo aqui? O amor de Deus se manifestando. Que apesar do vaso estar quebrado, Ele continua girando a roda e continua com expectativas de poder formar em você o caráter dEle e fazer de você exatamente como Ele deseja. Cara, é só Deus para dar valor num vaso de barro e ainda quebrado. Não, fala a verdade, se não é? Isaías 64:8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Entenda o que a Bíblia está dizendo. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Isaías 64:8, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Uou! Quer ser cheio? Tem que ir para a casa do oleiro. Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Há um desejo muito grande de Deus em fazer de você um instrumento para que Ele possa, através da sua vida, alcançar outras vidas. O desejo de Deus é fazer você ser cheio. Sabe? Tinha uma música que minha mãe cantava faz muitos anos, minha irmã está aí, deve lembrar. Que falava assim, é um tom menor, eu não gosto de música tão menor, que parece muito triste. Nem tenho tempo de acompanhar não, que é melhor que não. Que falava assim: tirai de mim as pedrinhas que possam te atrapalhar. Aí a música fala assim, ó: como oleiro vem, tira essas pedras. Como o oleiro faz comigo. Tapa as rachaduras para que o Senhor possa encher. A música fala sobre um desejo ardente de não ter mais, não resistir mais às mãos do oleiro, formando um vaso para que possa servir de honra.
Porque há vasos que são para honra e há vasos que são para desonra. Eu não quero nem saber se até hoje você foi vaso para desonra. Eu sei que muitos dos amigos meus, tem uns até aqui que vão falar, mas isso está falando daqueles escolhidos. Não quero nem saber, irmão. Eu conheço o olheiro que pegou esse vaso moído e quebrado e fez dele um vaso de honra, porque ele ama. A minha experiência com esse olheiro é essa. Então o que há na sua vida que ele não pode refazer? O que tem na sua vida que é ruim demais, que Deus não possa reverter? Falta você entender que você precisa ir descer a casoleira. Vasos que passam pela mão do oleiro, vasos que passam pela mão do oleiro sempre vão carregar algo de valor. Sempre. Eu vejo na história Deus usando coisas e depois essas coisas e coisas comuns, como um barco, como um jumentinho, como um peixe, e fazendo coisas extraordinárias. Ele sobe num barco e aquele barco vira uma mensagem. Entra numa tempestade e ele fala sobre descansa. Cara, que falta de fé. Ele usa um jumentinho para entrar numa cidade como um rei. Mano, ajuda eu. Você acha que você precisa ser um vazão? 2 Coríntios 4, 5 e 7, Paulo entendendo isso, ele fala assim: nós não vamos de um lado para o outro pregando a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. Vocês estão entendendo o que Paulo está falando aqui? Nós não vamos de um lado para o outro falando quão bom, quão vazão nós somos, um vazão bom, um cântaro, não fala nem vaso, fala cântaro, nem sei o que é. Um vaso de alabastro. Nós vamos de um lado para o outro, nós não vamos de um lado para o outro pregando a nós mesmos, mas a Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo quanto dizemos de nós mesmos é que somos escravos de vocês por causa daquilo que Jesus fez por nós. Vaso faz o quê, irmão? Serve. Vaso é para dar para o outro beber. Aí ele fala: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que é o brilho da glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. Aí ele fala no 7 assim: entretanto, mano, isso é muito incrível. Se você sair daqui entendendo isso, você vai ser um vaso, vai ser transbordante por onde você passar. Porque Paulo está falando que ele não está falando dele mesmo, está falando que o brilho da glória tem a ver com Cristo. Aí ele fala no 7, entretanto, esse tesouro está encerrado num vaso de barro. Sabe por que ele falou isso? Porque ele falou: eu não saio da casa do oleiro. Eu permito que Deus vai me moldando durante toda a minha caminhada, porque eu sei que eu sou apenas um vaso. Mas ele fala assim, ó: está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Nas versões que você conhece, diz assim: nós somos um vaso de barro, carregando um tesouro inestimável. Vaso de barro. Se fosse de ouro, o valor estava dentro. Se fosse de madeira, o valor estava naquilo que está lá dentro. Quantos estão entendendo aqui que Jesus está nos chamando para sermos vasos de honra que carrega um tesouro inestimável? E é mais do que isso. Porque na verdade nós estamos num tempo agora, meu filho, se você não for cheio,
Sabe, eu tenho encontrado pessoas da minha vida e às vezes me angustia o fato de saber que aquela pessoa foi tremendamente usada por Deus, mas hoje é indiferente a todas as coisas de Deus. Se dela vem, se não dela não vem. Beleza? É agente secreto por onde anda, ninguém sabe Jesus que ela carrega, que ela nem carrega. Se você conversar com ela, ela fala de todos os assuntos, mas em nenhum momento ela fala do quanto Jesus é incrível. Ela não transborda nada, porque ela está cheia de todas as outras coisas, menos desse tesouro. É porque para ela aquilo já não é mais um tesouro. Irmão, e talvez, pelo amor de Deus, e talvez você esteja assim aqui hoje, mas pelo amor de Deus, não tenta passar uma tintinha para parecer que o vaso é bom. É melhor descer na casa do oleiro e permitir que ele te quebre, para que você seja refeito, e aí ele possa encher, do que você andar uma vida toda enganando a si mesmo, sem ter a coragem de permitir que Deus te toque e te quebre, como um pai que corrige um filho. Eu fui quebrado, irmão. Eu já apanhei, minha mãe está aqui, eu posso falar. Eu amo minha mãe, tá bom? Mas eu já apanhei de fio de ferro, de cabo de vassoura, de colher de pau. A Havaiana, a mira nunca errava. Eu já corri em volta da casa, fugindo da minha mãe. Você deu risada, você também já, né? Para não apanhar. E ela pegava e me quebrava. Mano, doía. Mas deixa eu falar para você. Valeu. Hoje não pode mais, tá bom? O conselho tutelar bate na sua casa. Escondido pode. Não é para espancar, tá bom, gente? É só para corrigir. Deixa eu falar um negócio para você. Valeu, cara. Eu não fiquei perfeito, nem me tornei perfeito. Mas eu aprendi uma coisa. Eu sou digno de correção. Então olha só, se você está aqui hoje e entende que precisa hoje descer, hoje é o dia, Jesus marcou aqui essa conferência, não é tão só dando start, foi ministrado hoje de manhã, está sendo ministrado agora à noite, amanhã você tem que vir aqui à noite, amanhã, vem terça, teremos pessoas incríveis que vão ministrar aqui, como teve hoje. Deus deseja nos encher, até que a gente transborde. Sabe o que isso quer dizer? Sabe qual é o recado dado? É de que eu me alegro de você, e dele dá mais. Eu amo você e ele dá mais. Peraí, tem uma rachadura, volta aqui. E às vezes precisa consertar aquilo, e tudo bem. Aí ele conserta aquilo, aí ele enche mais um pouco, e falou, agora eu posso subir mais um pouco o nível. Aí tem um rachador que está mais ou menos mais para cima, ele corrige aquilo e fala, agora eu posso encher mais um pouco. A alegria em Deus, em que você se torne cheio dele, é uma alegria. É como a descida do Espírito, quando Cristo ascendeu ao céu, é a coroação, é a alegria de Deus sendo derramada, transbordada nos homens. Ele aceitou o sacrifício de Jesus, e a celebração vou encher eles, eu vou fazer eles serem cheios, eu vou fazer eles transbordarem, porque daí depois disso eles serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, como em Samaria, como aos confins da terra. O azeite nunca para, e continua transbordando por onde a gente passa, e as pessoas vão sendo tocadas pela unção que está transbordando de nós, e nós entendemos perfeitamente que aquilo não é nosso, aquilo tem a ver com a glória do Cristo, do favor de Deus, do dom dado aos homens, do presente, da graça dada aos homens, e ele está transbordando, porque como foi ministrado aqui de manhã, alguém irá experimentar daquilo que você está transbordando, e vai desejar ter aquilo que você tem. Sabe, deixa eu falar um negócio pra você. O Berg falou isso de manhã aqui. As pessoas bebem primeiro de nós, antes de beber da própria fonte inesgotável que é Jesus. Cara, guarda isso no seu coração. As pessoas vão beber primeiro de você,
para depois encontrar a fonte transbordante que é Jesus. Aquela mulher largou o cântaro e saiu correndo e foi lá para uma cidade e já deu de beber para um monte de gente. Ei, eu encontrei ele está aqui, é real, a promessa está se cumprindo, eu encontrei o Messias. E aí eles voltaram para aquele poço, não mais por causa de uma água que sacia só a sede física, mas porque aquela mulher encontrou uma água que saciou a sua sede, e a sede dela nunca mais foi a mesma. Aí ela não precisava de uma religião, ela não precisava de um monte, ela não precisava de um templo, porque ela estava cheia e transbordando, e as pessoas foram tocadas por onde ela passou, e eles desejaram ver o Cristo. Sabe, um dos discípulos de Jesus, que eram 2 irmãos, e agora esqueci quem é André e Pedro? Não, por favor, socorre o teólogo. Um dos irmãos chegou a Jesus e conheceu Jesus, e ele volta correndo para falar para Pedro e fala: cara, eu encontrei o Messias. Vocês já leram isso na Bíblia? Está lá, João, André, isso mesmo. Ele volta e fala: eu encontrei o Messias, você precisa ir lá ver. E assim, você pensa no coração queimando: eu encontrei, você precisa ir lá ver. Eu vi ele está lá, vão lá para você conhecer ele. Mano, e aquilo foi transbordando. E aí ele foi correndo para conhecer Jesus. Cara, se você não transbordar, como que as pessoas vão saber que da água que você bebeu, quem bebe nunca mais terá sede? Vou traduzir para você: nunca mais terá sede. Nunca mais desejarão outra coisa que não seja a água que é Cristo. Ele é saciado. Aí ele não precisa ir no carnaval, beber, encher a cara, porque ele encontrou uma fonte inesgotável. Ele não precisa de entretenimento, ele não precisa de ser entretido, ele não precisa de riqueza, ele não fica aspirando por, sabe, as coisas terrenas e mundanas. Aí ele não tem mais sede, porque a sede dele foi saciada, porque todas essas coisas são para tapar um rombo na nossa alma, que somente Jesus pode tapar. E as pessoas continuam com sede, porque você deixou de ser cheio e parou de transbordar. Então hoje o chamado de Jesus é para que eu e você desça a casa do oleiro e Ele tire de nós as impurezas, e se for necessário Ele nos quebre para nos fazer de novo. O mais incrível de andar com Jesus é que a oportunidade de começar de novo é em todo tempo, em todo dia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia você pode descer na casa do oleiro e falar: Jesus, estou aqui, ó, Jesus, ó. Aí você fala assim: Jesus, por favor, se preciso for, faça de novo. Eu estou cansado de mim mesmo. Você sabia que um dia na minha vida eu acordei e falei: cara, Jesus, eu estou cansado de mim. Jesus, ó, e aí eu fico pensando: se eu estou cansado de mim, imagine minha mulher, imagine minhas filhas, imagine os irmãos da igreja. Eu falei: Jesus, eu estou cansado de mim. Por favor, Jesus, eu não gosto de quem eu sou. E essa palavra foi uma verdade da minha vida. Eu falei: Jesus, por favor, faz de novo. Vamos começar de novo. E ainda que lá no fundo da sua consciência tenha um coro dizendo assim: vai doer. E você fala: não, Jesus, eu estou disposto. Eu estou disposto, Jesus. Eu estou disposto a morrer. Se tiver jeito de eu nascer de novo e começar de novo, por favor, Jesus. Por favor, Jesus, eu vou onde é a casa do oleiro, eu desço. Eu vou com alegria. Jesus, a roda ainda está girando, ainda há esperança. A graça ainda está fluindo, ainda há esperança. O meu medo é o dia que o oleiro parar de consertar vaso e recolher os seus vasos. E a graça encerrar.
Porque enquanto a graça, a roda continua girando e o oleiro ainda está disponível. Fique de pé. Eu quero orar com você.